Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Abra sua Bíblia, por favor. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. O verso é o de número 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu um encontro mais jovem, possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Olha o que Paulo disse, na parte C. Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. A maioria das vezes que nós lemos sobre esse texto, é colocado em evidência o milagre que Deus fez dentro da prisão, quando Paulo e Silas começaram a celebrar e adorar o Senhor dentro do cárcere. Esse episódio aqui ele é conhecido pelo aquele período quando Paulo e Silas estavam dentro de uma prisão. De repente os dois começaram a orar e cantar, e quando foi à meia-noite, o Senhor mandou um terremoto que abriu as prisões e, de maneira milagrosa, Paulo e Silas foram soltos. Esse mesmo episódio evidencia também o alcance de Deus na vida do carcereiro e aqueles também que estavam ouvindo os hinos e as orações que Silas e Paulo estavam fazendo dentro da cadeia. Mas pouco se fala o que levou Paulo para dentro do cárcere. Em vez de enfatizar aqui o milagre que todos nós conhecemos, do terremoto que aparece dentro do cárcere quando Paulo e Silas oravam na prisão, eu quero refletir com vocês o que levou Paulo e Silas para dentro de um cárcere. A Bíblia diz que Paulo já estava pregando o evangelho pelas cidades. Paulo está em Filipos, Lídia havia se convertido, e constantemente o apóstolo Paulo, ele estava indo em um local específico para orar. Era algo comum a oração de Paulo, Lucas, que também estava nas viagens com Paulo, e Silas, que especificamente também estava com eles. A igreja estava se reunindo para fazer orações, e nesse percurso de sair da casa de Lídia e ir até o lugar da oração, vai ao encontro do apóstolo Paulo uma jovem que está possessa por um espírito de adivinhação. E logo a narrativa de Atos mostra para nós que a revelação que ela traz aos romanos é devido ao fato dela ter um espírito de adivinhação. Alguém que gerava lucro para Roma, e os soldados romanos ganhavam dinheiro com as revelações que aquela mulher fazia, as adivinhações que ela fazia em Roma, geravam um grande lucro para os soldados e também para os romanos. Essa jovem, ela vai ao encontro de Paulo, não porque literalmente ela quer ir ao encontro, mas o espírito que está nela deseja seguir o apóstolo Paulo. Ele vai ao encontro do apóstolo Paulo.
Porque Paulo está aqui debaixo de uma atmosfera espiritual. E é natural que alguém que tem uma vida de oração, alguém que tem uma vida de propósito, alguém que tem um relacionamento íntimo com Deus, ele gera reações no mundo espiritual. E essa jovem estava possessa por um demônio que gerava na vida dela adivinhações. E como Paulo ia sempre àquele lugar para orar, a jovem ia ao encontro dele com a intenção de questioná-lo e de também anunciar aos moradores daquela região que Paulo estava indo ali para pregar. Paulo sai para orar, o demônio que está sobre a menina começa a gritar, e no grito ele vai dizer: esses homens são servos do Deus Altíssimo, eles estão anunciando o caminho da salvação. Perceba, quem fala isso não é literalmente a menina que tem conhecimento de quem é Paulo, mas do demônio que está sobre a vida dessa moça. O demônio que está nela tem a ciência que Paulo está pregando o evangelho da salvação. Isso estava acontecendo constantemente. O texto diz que isso se repetia. Ou seja, todas as vezes que Paulo levantava, ia com a igreja para um lugar específico da oração, essa jovem ia ao encontro de Paulo e começava a gritar dizendo: eles são homens de Deus, eles vieram pregar o evangelho da salvação, eles servem o Deus Altíssimo. E qual é o problema de falarem o que Paulo está fazendo ali? O problema é que Roma já estava perseguindo por algum tempo a igreja. Já havia passado um grande período de perseguição, e esse crescimento de perseguição, ele só veio aumentando. E falar que Paulo estava ali para pregar, para evangelizar, isso geraria um grande repulso dentro de Roma, como gerou. E o que vai acontecer é que Paulo, percebendo a insistência dessa jovem, dizendo que ele está ali para pregar, chega um dia que, indignado, tomado por inquietação, ele vai repreender o demônio que estava sobre essa jovem. E eu acho interessante a expressão que Paulo usa: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. Então ele dá uma ordem para aquilo que está nela. Aí o texto diz que ele na mesma hora saiu. Então quem está em corpo é a menina, mas o que se manifesta no corpo da menina é um demônio, que quando Paulo percebe que ele estava tentando de alguma forma impedir a pregação do evangelho, Paulo vai expulsar o demônio que estava naquela menina. Quando Paulo expulsa o espírito de adivinhação dessa menina, ela não consegue mais ter esse poder de adivinhação. Ela não consegue mais adivinhar as coisas. Os romanos, percebendo que essa jovem não tem mais esse poder sobrenatural, esse espírito de adivinhação, eles vão ficar revoltados com essa situação e vão procurar o apóstolo Paulo juntamente com Silas. Porque a Bíblia dá para nós um dado dizendo que os romanos, eles ganhavam dinheiro com as adivinhações dessa menina. Não sabemos de que forma literalmente isso é feito, mas a Bíblia deixa de maneira clara que essa menina dava lucro para Roma. As adivinhações dela geravam um tipo de lucro para a vida dos romanos. De modo que, por causa do fato de Paulo ter expulsado o demônio e a menina não conseguir mais ter revelações ou adivinhações, eles serão perseguidos e lançados dentro de um cárcere em Roma, preso. Paulo e Silas serão presos simplesmente porque expulsaram um demônio. E você vai perceber, dentro dessa construção, desse episódio, dessa menina que tinha um espírito de adivinhação, o que Deus queria ensinar para Paulo, para Silas, e o que Deus usou para que o propósito dele fosse cumprido. Porque quando Paulo vai para a cadeia, os presos são alcançados, e melhor, o carcereiro vai ser alcançado, a família do carcereiro vai ser alcançada, e muitos serão salvos por causa
desse episódio. Existem algumas observações aqui nesse encontro que é de grande valia para a nossa vida nessa noite. Quantos querem ouvir, digam glória a Deus. A primeira observação que eu tiro desse texto está logo no início, quando diz: indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa. Perceba, o apóstolo Paulo está indo para o lugar da oração. E quando ele vai ao lugar da oração com a igreja, aparece uma jovem possessa. O que Paulo vai fazer? Paulo vai orar. O que a igreja vai fazer? A igreja vai orar. E diante do propósito de orar, vai aparecer uma jovem possessa, com a intenção de impedir o propósito da oração. E aqui está uma chave para a nossa vida espiritual, porque impedimentos aparecem quando você decide orar. Impedimentos acontecem quando você decide buscar. Quando você se posiciona espiritualmente, o diabo entende o teu posicionamento e ele vai tentar de alguma forma te impedir. Ele vai gerar cansaço espiritual. Ele vai gerar fraqueza espiritual. Ele vai usar ambientes para te tirar da presença de Deus. Ele vai colocar situações para tentar tirar você do foco. Ele vai tentar colocar amizades para que você não vá na igreja. Pode perceber, quando você decide ir para o lugar da oração, quantas coisas vão acontecer. É um telefone que começa a tocar, é um amigo que te liga, é alguma coisa que aparece, é um convite que vem, com certeza não é de Deus, porque é um convite que vai te tirar da oração, é um convite que vai te tirar da presença de Deus, porque o diabo sabe do seu posicionamento, e por causa do seu posicionamento, ele vai criar obstáculos, para que você não esteja no lugar da oração. É isso que ele quer fazer, criar impedimentos, obstáculos, para que você não conclua o propósito de orar. Que poder que tem é esse nessa palavra chamada oração? Que o inimigo é capaz de criar caminhos para nos impedir. Que poder é esse que tem na oração, que nem mesmo nós sabemos a profundidade de uma oração? Que o próprio inimigo cria obstáculos para que a gente não ore. Você pode reparar, na hora que nós vamos orar, dá cansaço. Na hora que nós vamos orar, dá desânimo. Na hora que nós vamos para a igreja, alguém liga. Tem gente que veio para cá hoje debaixo de uma grande luta. Teve muito convite, teve muita oportunidade. Muitas coisas aconteceram. Tem gente que está há 3 meses para tentar estar aqui hoje. Porque é o inimigo tentando colocar impedimentos, obstáculos para que você não chegue. Que poder é esse que tem na oração, que ele quer impedir você do lugar da oração? Ele sabe o poder que tem a oração. Ele sabe o poder que tem um clamor. Ele sabe do propósito de Deus. E por saber do propósito de Deus, ele vai tentar impedir você de chegar. Aí ele vai criar problemas, ele vai criar confusão. É filho que briga com você antes de orar. É esposa e marido que entram em guerra antes de orar. É problema dentro dos pais antes de orar. É problema na saúde, é alguma coisa que aparece. É alguém do trabalho que te liga: olha, tem que fazer alguma coisa agora, para você não orar. É alguém que aparece na tua casa no momento que você vai entrar em propósito. É alguém que aparece na tua casa no momento que você vai vir para a igreja. É alguma coisa que acontece porque o diabo não quer que você esteja no lugar da oração. Ele sabe o efeito que a oração vai gerar. Ele sabe o poder de uma oração. Não, você não tem ideia do poder de uma oração. Não, você não tem ciência do poder de uma oração. Porque se você soubesse literalmente o poder de uma oração, você murmurava menos e orava mais. Você reclamava menos e orava mais. Você brigava menos e orava mais.
você sofria menos e orava mais. Eu digo que o remédio para a ansiedade é oração, o remédio para a depressão é oração, o remédio para o medo é oração, o remédio para o cansaço é a oração, o remédio para a fraqueza é a oração. A oração é a chave da terra que abre a porta do céu. Eu vou repetir essa frase: a oração é a chave da terra que abre a porta do céu. Olha para cá, a Bíblia diz que aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Não é o que é ligado no céu para depois ligar na terra. Primeiro eu ligo na terra para depois ligar no céu. Ou seja, a oração é chave. Chave para quê? Para Deus mudar teu casamento, para Deus libertar teu filho, para Deus te livrar da ansiedade, para Deus tocar no teu coração, para Deus te livrar da depressão. A oração é o remédio para a tua alma. Aquilo que o médico não resolve, a oração resolve. Aquilo que a polícia não resolve, a oração resolve. Jesus falou: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, montanhas poderão ser removidas. Tem alguém que está entendendo o que eu estou pregando aqui? Porque há poder na oração. Olhe para alguém perto de você e diga: o diabo não quer que você ore. Diz: ele não quer que você ore. Ele não quer. Por isso que é uma guerra na hora que a gente vai orar, não é verdade? Não cansa. Você está o dia todo sem bocejar. Começou a orar, boceja. É um desânimo, uma fraqueza, uma luta, um cansaço. É um impedimento. Olha isso. Ele está tentando criar obstáculos para que Paulo e Silas não vão para a oração. Que poder é esse que tem a oração? Que o diabo não quer que você ore. É por isso que ele coloca essa porcaria na tua mão, para que a gente passe mais tempo em telefone do que na oração. É por isso que o inimigo tenta te distrair com coisas desse mundo, para que você não use o poder da oração. A oração tem poder. Jesus, sendo Deus, não precisava orar, mas ele orou por algumas vezes, ensinando os discípulos a importância de orar. Você vê Jesus 40 dias em jejum e oração. Você vê Jesus, após pregar para uma multidão, se retirando, indo para o monte para orar. Você vê Jesus à quarta vigília da noite, quando Jesus apareceu para os discípulos que estavam no meio de uma tempestade. Jesus estava vindo de um tempo de oração. Antes de Jesus ser crucificado, ele estava no Getsêmani, passando tempos de oração. Quando Jesus está na cruz, ele está orando, ele conversa com o Pai. Ele conversa com o Pai antes, ele conversa com o Pai durante, e ele conversa depois. Porque ele nos ensinou a importância de nós orarmos. Paulo disse assim: orai sem cessar. Paulo disse: orai sem. Por quê? Porque a oração é uma arma que Deus colocou sobre as nossas mãos, para que a gente lute contra o império das trevas. Paulo disse que a nossa luta não é contra principado nem potestade. Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados. O que é principados? São demônios que habitam nos ares. Potestades, demônios que habitam em regiões. Hostes da maldade, demônios que tiram a qualidade de vida do homem. Príncipe das trevas, demônios que habitam sobre líderes mundiais. Então veja, Paulo diz que existe uma guerra, e que a nossa guerra não é física. A nossa guerra não é contra o irmão, não é contra sogro, não é contra a sogra. A nossa guerra é contra espíritos malignos. E como é que eu venço essa guerra? Com oração. Eu vejo a dificuldade que a igreja tem de orar, irmão. Nós viemos aqui há pouco tempo de 7 dias de propósito de oração. Oramos domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Fechamos em jejum no sábado pela manhã. Quem estava conosco no propósito de oração, levanta a mão. Olha aí a quantidade de pessoas que tinha, quando na verdade a igreja toda deveria estar em oração. Agora, o que é mais importante para você do que estar na presença de Deus? Porque nós convocamos para uma oração, e às vezes o povo prefere ficar mais tempo vendo um futebol, vendo internet, vendo as coisas dessa vida, do que ter oração. É por isso que não tem estrutura para o meio da guerra. É por isso que não suporta as lutas e nem as dificuldades. Porque uma igreja que não ora é uma igreja que não está fortificada.
A Bíblia diz que nós devemos crescer em graça e conhecimento. A oração é a vitamina espiritual para que a gente continue crendo, exercendo a nossa fé. Pergunta para esse irmão: vai dar glória ou vai fingir que não é contigo? Pergunta. Eu vejo quantos obstáculos o inimigo tentou criar para que muitos não estivessem aqui. E às vezes nós queremos ver a glória descer. A gente quer ouvir Deus falar, amém? Quantos querem ouvir a voz de Deus nessa noite? Você quer ouvir a voz de Deus, mas não ora. Você quer ouvir a voz de Deus, mas não vem para a madrugada da oração. Você quer ver poder de Deus, mas não vem para o clamor. A gente quer ver Deus fazer milagre, ora para Deus. A gente quer ver sinais, mas a gente não se submete à vontade de Deus. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Como é que você vai ver as coisas andarem na tua vida se você está parado? Como é que você vai ver as coisas se movimentarem se você está prostrado? Como é que você vai ver a coisa dar certo se você não se posiciona? Irmão, eu não consigo entender alguém, me desculpe, eu não consigo entender alguém que nasceu de novo e não vem para o lugar da oração. Tem gente que quando era da macumba levantava 4 horas da manhã para bater tambor para diabo, ficava no meio do pagode dançando, tocando com as garrafas, fazendo quadradinho de 3, quadradinho de 8, quadradinho de 5. Aí na hora de estar na presença de Deus, está no lugar da oração, simplesmente questiona, murmura, reclama. É por isso que a vida não muda, é por isso que a vida não transforma, é por isso que nós estamos vivendo um evangelho vazio, é por isso que a igreja não tem mais essência, não tem mais fogo, não tem mais glória. Parece que a gente entra na igreja olhando o relógio, deixa eu ver que hora o culto vai acabar. A gente fica preocupado com o término do culto, em vez de entrar na presença de Deus dizendo: Deus me limpa, me rasga no meio, eu sou pecador. Pergunta para esse irmão: vai dar glória ou vai engolir seco hoje? Pergunta. Vai dar glória porque a gente quer sinais, mas não quer orar. A gente quer poder, mas não quer orar. A gente quer fogo, mas não quer obedecer. A gente quer presença, mas não está no lugar da oração. E deixa eu dizer uma coisa para você: tudo isso é o que o diabo quer na sua vida. O diabo quer isso, que você viva segundo a vontade da sua carne. E a Bíblia diz que a minha carne, ela luta constantemente contra o meu. É uma luta, é um confronto, é um conflito. Por isso que tudo que é espiritual é mais difícil fazer. Aleluia. Porque a Bíblia diz que a minha carne, ela luta contra o espírito. Quando na verdade você tem que lutar não porque você tem força para lutar, mas porque você entendeu que tem que lutar. Eu percebo que o diabo tem cegado muito o entendimento de muitos nesse século. Eu não vou porque eu não tenho vontade. Eu não faço porque eu não quero. Não é porque você não quer. Não é porque você não tem vontade. É porque você entendeu. É consciência, é entendimento. Nem sempre você come quando tem vontade de comer. Você come porque sabe que todos os dias precisa comer, sim ou não? Porque se você não comer, teu corpo morre. Teu corpo precisa de comida, teu corpo precisa de água. Só que você não é só matéria, você é corpo, alma e espírito. Você quer matar o seu espírito? Você quer morrer espiritualmente? É só parar de orar. Você quer morrer a tua vida espiritual? É só parar de ler a Bíblia. Você quer se matar, se suicidar espiritualmente? É só parar das coisas espirituais. Você não está entendendo que é isso que o diabo está fazendo com você? Ele está sufocando a tua alma. Aí você fica o tempo todo vivendo de justificativas, em vez de entrar no posicionamento com Deus. A intenção do diabo é calar a tua voz, é parar a sua vida, é destruir sua vida espiritual, é fazer você ficar vivendo a vida inteira se justificando, porque quem é bom de argumento é péssimo de arrependimento. Eu vou repetir essa frase: quem é bom de argumento é péssimo de arrependimento. Argumenta para tudo. Porque em Gênesis está escrito isso, em Mateus você pode conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Se você não praticar o que está escrito, você vai para o inferno. O teu espírito precisa de Deus, o teu espírito precisa orar. Quando você não tiver força para fazer isso, faça pelo entendimento. Eu preciso estar, eu decido estar. Olha para esse irmão que está do teu lado e diga: não é vontade, é decisão. Diz: não é vontade, é decisão. Da mesma forma que o teu corpo precisa comer, o seu espírito precisa orar. Da mesma forma que o seu corpo precisa beber, o seu espírito precisa se alimentar da palavra. Tem alguém que pode dar glória a Deus aqui?
Então o que acontece é isso. É que quando Paulo e Silas, eles estão se preparando para ir para o lugar da oração, vai aparecer uma jovem. E indo nós para o lugar de oração, ou seja, indo nós, grita comigo, diga, indo nós. Indo nós. Tá bom, mas gosto que repita. 1, 2, 3, vai. Indo nós. Então veja bem, Paulo não estava indo sozinho. Paulo estava indo com porque quando a igreja está unida, o mundo espiritual reage. Olha para cá. Indo nós para onde? Para o lugar da orar. Quando a igreja está unida em oração, o mundo espiritual reage. Espera aí, tem um negócio que está acontecendo ali. Não, tem um negócio estranho ali. Vamos reagir aqui, vamos reagir. Por quê? Porque eles estão usando as armas que Jesus deu para eles. A nossa luta não é igual a luta do mundo. A gente não luta no tapa. A gente não luta no 38. Não. A gente é joelho no chão. As nossas guerras são vencidas em oração. E quando a igreja está em oração, o mundo espiritual reage. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você tem vivido um tempo que você não tem visto nenhuma reação do mundo espiritual com a sua vida, se eu fosse você, eu ficaria muito preocupado com isso. Porque um sinal que você está fazendo as coisas certas é você ver diabo se levantando contra a tua vida. Eu não estou falando de qualquer problema, de guerra, de luta que aparece, não. Eu estou falando mundo espiritual. Eu estou falando de mundo espiritual. Estou falando de mundo espiritual. Quando você começa a se manifestar em oração, o diabo sabe que você está orando. O diabo sabe que você está clamando. O diabo sabe que você está em oração. Então ele reage contra aquele movimento. Ele cria situações para tentar te atacar. Ele cria caminhos para impedir você da oração. Recentemente estava eu e minha família, nós estávamos lá em Fortaleza, quando a gente estava passando pela altura ali do litoral, da orla da praia, tinha um moço que estava sentado no chão, e ele sentado no chão, ele começou a gritar e dizer assim fica fácil para o ladrão, ele começou a gritar, e a gente estava lá conversando, eu e Ketrin baixinho tal, explicando algumas coisas, e ele não ouviu o que eu estava falando, mas a conversa de alguma forma no mundo espiritual estava agindo. Só que o diabo sabia que tinha uma família de homens de Deus andando, caminhando. Então de alguma forma o mundo espiritual age, ele se manifesta. Eu estou dizendo que existem demônios que sabem do seu testemunho, sabem que você ora, sabem que você busca, sabe a importância da oração, e é por causa disso que eles te atacam. Mas balança alguém perto de você e diga, você vai orar hoje. Diz, você vai orar hoje. Você vai orar. Você vai clamar. Quando a gente começa a orar, acontecem coisas espirituais. O Toninho estava com a gente aqui nos 7 dias de oração, né? Eu não sei se o Toninho está aqui, acho que eu não vi Toninho não. Deixa eu botar o óculos, senão eu não enxergo nada. Nos 7 dias de oração, ele me contou uma experiência, tá? O Léo até pode confirmar, alguns irmãos estavam perto, o Léo também não está hoje, está trabalhando. Mas ele contou uma experiência nesses 7 dias que nós estávamos aqui de oração. Ele disse que estava muito frio, né? No Rio de Janeiro a gente está passando por um período de muito frio. E ele disse que quando a gente começou a clamar, o relógio dele começou a informar temperaturas quentes, falando que estava muito quente. Eu não sei qual era a temperatura que deu, né? O diácono Luiz Henrique também estava aqui, falou sobre isso. Ele estava impactado porque estava todo mundo com frio, com 4 blusas, com os irmãos vindo parecendo Polo Norte, né? Rio de Janeiro é só o sangue. Então a gente vem ver frio, parece que está, né, irmão? E aí quando começou a orar, o relógio dele começou a esquentar. A temperatura ficou extremamente aquecida. Aí ele falou, como é que pode? Está tão frio, mas olha aqui, olha, já está quente, já está... É um mundo espiritual que muitas das vezes reage sobre a nossa vida. Eu sei que alguém pode olhar para essa situação e dizer, isso é natural, é algo comum. O corpo aqueceu, ficou quente. Eu já digo que é resultado de oração. A oração ferve a mente, a oração ferve o espírito, a oração ferve o emocional, a oração se manifesta, a oração tem poder sobre a nossa vida. Quem pode dar um grito de glória a Deus dentro da nossa? A oração, ela tem poder.
Eu já contei esse testemunho aqui algumas vezes na igreja. Uma vez eu parei num lugar para pregar, estava dentro do quarto, estava tudo escuro na rua, ninguém estava vendo nada. De repente 2 moradores de rua começaram a brigar na minha frente. Eles não estavam me vendo dentro do carro, porque o carro estava com os vidros todo escuro, tudo escuro, ninguém estava vendo. 2 com um pedaço de madeira começaram a se bater na minha frente. Eu de dentro do carro, eu falei: Satanás, em nome de Jesus, sai agora. Os 2 que estavam endemoniados largaram a madeira e olharam na mesma direção para dentro do carro. Eles ouviram a minha oração, largaram e cada um foi para uma esquina, porque há poder na oração. É por isso que quando você começa a orar, acontecem sinais dentro da sua casa. Eu vou fazer uma pergunta para os senhores: quem aqui já levantou às 3 horas da manhã para orar? Quem já levantou? Agora uma segunda pergunta: quem é que quando levanta 3 horas da manhã já ouviu barulhos diferentes à madrugada? Quem já ouviu? Já ouviu? Já percebeu que às vezes é Satanás tentando impedir você para o lugar da oração? Eu me lembro que uma vez eu estava começando um propósito no meu escritório, e quando foi 3 horas da manhã eu ouvi um grito de uma gargalhada dentro de casa. Não tinha ninguém dentro daquele ambiente, só estava eu. Mas Satanás sabia que eu estava orando. E como sabe que nós estamos orando, ele vai reagir. É por isso que você precisa orar. Porque se você não orar, o seu espírito não ficará sensível para as coisas que vão acontecer. Você não vai entender. Você vai levar tudo de maneira carnal. Porque a Bíblia diz que aquele que é carnal está sujeito às coisas da carne, mas aquele que é espiritual está sujeito às coisas do Espírito. Eu preciso entender aquilo que é espiritual. Indo nós para o lugar da oração, aparece uma jovem possessa, com espírito de adivinhação. Olha isso. O próprio texto está dizendo que essa jovem tem um espírito de adivinhação. O texto deixa claro para nós que o que está sobre a vida dela são demônios. Enquanto os romanos ganhavam dinheiro com essa jovem, porque isso dava lucro para eles, né? As adivinhações geravam dinheiro para eles. Paulo está dizendo para nós, diante da narrativa de Atos, que o que estava sobre aquela jovem eram demônios. Então, o primeiro ponto: os demônios também revelam, demônios também adivinham, e nem sempre aquilo que nós ouvimos vem de Deus, porque existe espírito de adivinhação. Só que Paulo tem ciência que o que está sobre ela não é Deus, são demônios. Eu só vou ter ciência do que está acontecendo no mundo espiritual quando eu tenho uma vida de oração. Porque quem ora tem discernimento e sabe que é demônio. Enquanto alguns estão olhando e estão dizendo: não, isso aí é uma adivinhação, não, isso aí é algo comum, não, isso aqui. Paulo está olhando e está dizendo: o que tem ali são demônios, são espíritos malignos. Se eu não orar, eu não vou entender como funcionam as minhas guerras. Aí você fica o tempo todo brigando dentro de casa, arrumando problema com seu marido, arrumando problema com seu filho, arrumando problema no seu casamento, arrumando problema com seu pai, arrumando problema com a sua mãe. Você fica o tempo todo lutando dentro do trabalho, brigando, contendendo, chamando os outros para a mão, entrando em guerra, lutando fisicamente. Por quê? Porque você não está movido pela oração. A oração vai te dar discernimento espiritual. Ela vai te mostrar o que está acontecendo. O que tem ali? É espírito de adivinhação. Não é Deus, é demônio. Tem capeta ali, tem espírito maligno ali. Mas eu só entendo quando eu me movo no mundo espiritual. O texto diz que a adivinhação dela dava vários lucros aos seus senhores. Isso é interessante, porque as adivinhações dela davam dinheiro. Só que esse dinheiro aqui não era o dinheiro que vinha de Deus. Então, esse texto mostra para nós que nem todo lucro vem de Deus. Olhe para esse irmão que está do seu lado e diga: nem todo lucro vem de Deus. Eu preciso ter cuidado com isso, porque Jesus disse que o Senhor desse tempo se chama o dinheiro. Mateus capítulo 6, ele disse: não se pode adorar a dois, porque há de agradar a um e desagradar o. Ele disse: não se pode adorar a Deus e a Mamon. Quem é Mamon? O dinheiro.
É o Deus desse século, o dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os. E eu preciso ter entendimento que nem todo lucro vem de Deus. Nem todo dinheiro vem de Deus. Por isso que é importante nós entendermos que Deus deixou uma ordem para o homem lá em Gênesis, que o homem tem que viver do suor do seu rosto. O que é suor do seu rosto? É trabalho. Por isso que a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Eu tenho que ter cuidado com tipos de lucros que aparecem por aí, porque tem dinheiros que são mandados por Satanás. Tem gente que por causa do dinheiro desvia da igreja. Ô irmão, eu sou pastor e não é de hoje. São muitos anos que eu já vi gente que por causa de porta de emprego desviar da igreja. Por causa de mais oportunidades sai da presença de Deus. Por causa de tentar aumentar o seu lucro para ver se melhora mais a sua renda, ele perde até o casamento. Perde filho, perde família, perde tudo por causa do dinheiro. Nem todo lucro vem de Deus. Deus não vai abençoar um tipo de dinheiro que vem com adivinhação, um dinheiro que vem de forma ilícita, um dinheiro que vem com ilegalidade. Amém, irmãos? Deus quer que você viva de maneira justa, porque Deus é justo. Então nós devemos andar segundo o padrão da justiça de Deus, e não fazer aquilo que é ilegal, ainda que aquilo que é ilegal venha me dar dinheiro, ainda que aquilo que é ilegal venha me dar lucro, ainda que aquilo que é ilegal venha me fazer, nossa, com isso aqui eu posso comprar um carro, comprar uma casa. Não é bênção para a tua vida, não tem alegria para a sua vida, não vem de Deus para a sua vida. Às vezes é o próprio mamão tentando te prender. Diga para esse irmão: mamão não vai mandar em você. Você vê que é tão difícil que ele nem fala. Diga para ele: mamão não vai mandar em você, rapaz. Quem pode dar um glória a Deus se crê nessa palavra? Já diminuiu glória. Porque tem muita gente que o Deus desse século é o dinheiro. E você vê a dificuldade que uma pessoa tem de dizimar quando mamão é o Deus dela. Pessoas que dificilmente dizimam, ofertam, abrem o seu coração para Deus, porque muitas das vezes o que manda no seu coração é mamão. Ela não confia totalmente em Deus. Isso não é um princípio que a metodista ensina, isso é um princípio que a palavra ensina. Quando a Bíblia diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, trazei é ordenança. Só que muitas das vezes o que está manipulando o teu coração é mamão, porque você é movido pelo lucro. Aí você vive o tempo todo gastando a sua vida com coisas que não te compensam, que não multiplicam, que não prosperam na tua vida. Irmão, durante muito tempo eu vendi muitos DVDs de pregação. Os irmãos sabem que eu vivo integralmente do evangelho, eu vivo de viagem, né? Agora tenho também a internet, trabalhando com tanta coisa. E eu me lembro que sempre quando eu vendia os meus DVDs, isso aqui é algo particular que eu estou contando para vocês, sempre quando eu pregava em comunidades, dentro de favela, e eu pegava o meu material, eu vendia, uma das coisas que eu pedia para as igrejas era, por favor, não venda o meu material de pregação no tráfico, não venda para dentro dos traficantes. Por quê? Porque eu sei que eles podem pegar e comprar tudo. Só que eu não quero para a minha vida um dinheiro que é feito de sangue, um dinheiro que é feito de forma corrupta. Ainda que isso venha me doer mais, ser mais difícil, ser mais sacrificante, o certo é certo, ainda que todo mundo esteja fazendo o que é errado. Aleluia! Você entenda a importância da origem daquilo que está vindo para a sua vida. Você precisa ter uma vida santificada em Deus. A sua mente, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, o seu dinheiro deve ser de forma lícita e não de maneira ilícita. E tanta gente que vive o tempo todo de gato no relógio, pena na água, aí vai e fica jogando em tigrinho, aí ganha dinheiro agora com um jogo de aposta, agora tem futebol, aí fica o tempo todo jogando para cá, jogando para lá, aí ganha dinheiro, aí vai mais 100, vai mais 50, vai mais 200, aí fica nesse demônio perturbando a tua vida. Aí você acha que isso é lucro, não tem lucro nenhum, tem diabo na tua vida, mas vai sair de ré hoje, vai sair de ré. Pergunta para esse irmão: vai dar glória ou vai fingir que não é contigo? Pergunta: vai dar glória ou vai? Deus te chamou para viver de maneira justa, Deus te chamou para viver de maneira honesta. Deus não quer que você ganhe dinheiro com adivinhação. Teu lucro não vem de Satanás, teu lucro não vem do pecado. O que é certo é
dê certo, ainda que todo mundo esteja fazendo errado. O que tem de gente se enrolando com agiota, com gente errada, se envolvendo com mentira, para tentar manter um padrão de vida que não é de Deus para você. Meu filho, é melhor comer um pouco com Deus do que comer picanha com o diabo. Fica na direção de Deus, você vai ser feliz assim. Porque hoje tem uma geração que tudo quer tentar tentar se igualar aos outros. Aí fica preocupado com rede social, a maneira como a outra fala, a forma como o outro coloca a foto. E fulano, eu vou fazer também. Aí coloca o teu padrão de vida em rede social, como se rede social fosse sinal de felicidade. O que tem de gente que vive uma mentira e está simplesmente estampando uma coisa que não é de Deus. Minha filha, Deus te chamou para viver algo verdadeiro, um amor sincero, um amor que não é fingido. Então para de querer viver de aparência. Deus tem algo grande para o teu casamento. Levanta a tua mão para cima, porque esse espírito de mamão vai sair da tua vida. Levanta as duas, que vai sair agora. Esse demônio que está escravizando a tua mente, que está manipulando teus pensamentos, que está tentando desgraçar a tua casa, já caiu por terra agora. E quem recebe faz aquele barulho que o diabo não gosta. Indo nós para o lugar da oração, nos saiu um encontro uma jovem possessa. Indo nós no lugar da oração, nos saiu um encontro uma jovem possessa, com espírito de adivinhação, seguindo a Paulo e a nós. Ela ia seguindo a Paulo e a... Olha isso. Paulo está indo para a oração, a jovem vai ao encontro dele, e o texto diz que ela vinha seguindo. Isso não é o que aconteceu de maneira, um episódio específico. O texto diz que isso vinha se repetindo. Por que essa jovem vem seguindo Paulo? Porque os demônios seguem para que a pregação da palavra, seja impedida. Por que o que está nessa jovem está seguindo Paulo? Porque ela quer tentar impedir a pregação do evangelho. Isso aqui é bíblico. A Bíblia diz que ao nosso derredor estão os demônios. Ao nosso ao redor estão os anjos mas ao nosso derredor estão os demônios estão atuando. E a Bíblia diz que eles procuram uma brecha, uma oportunidade para tragar. Então a todo tempo eles nos atacam para tentar impedir o crescimento do evangelho, para tentar impedir que os planos de Deus aconteçam. É por isso que tem ataque na sua vida, ataque na sua família, ataque na sua casa, ataque nos seus filhos. Porque desde o momento que você leva os princípios de Deus para a tua casa, o diabo vai tentar impedir o propósito. Então os demônios seguem para atacar. É por isso que eu preciso levar as coisas de Deus com seriedade. Porque se você brinca de ser crente, o diabo não vai brincar de ser diabo. Ele continua sendo quem ele é. Ele vai continuar atacando, destruindo. E a Bíblia diz que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Essa é a intenção dele, acabar com a sua vida. Ele segue com a intenção de destruir. E essa jovem, manifestada por um demônio, ela vai dizer: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Olha isso. Não é ela, é o que está nela. Está dizendo que esses homens são servos do Deus Altíssimo. Significa isso? Que os demônios conhecem o seu testemunho. Olha para alguém perto de você e diga: eles conhecem o seu testemunho. Então, da mesma forma que não tem como enganar Deus, porque Deus sabe de todas as coisas, de alguma forma o mundo espiritual é tão organizado que eles sabem do nosso testemunho. Você vê, por exemplo, Jó capítulo de número 1, Deus falando para Satanás quem era Jó: homem fiel, íntegro, honesto, justo. Você vê que o mundo espiritual, ele sabe quem são os personagens da Bíblia. Quando Jesus, por exemplo, chegou na cidade de Gadara: eu sei bem que tu és o filho do Deus vivo.
vieste me atormentar antes do tempo. Ele sabia quem era Jesus. Entende? Da mesma forma que quando Paulo chegava em certas regiões, demônios se manifestavam e falavam dizendo quem era Paulo. Lembra quando aqueles homens tentaram expulsar os demônios no nome de Paulo, no nome de Jesus? Aí o endemoniado se manifestou dizendo: eu sei quem é Paulo e sei quem é Jesus. E quem falou isso? Os demônios. Então os demônios sabem do nosso testemunho. Ele sabe quem somos, ele sabe como agimos. Ele só sabe do nosso testemunho porque certamente há uma organização entre eles de saberem como está a nossa conduta. É por isso que o diabo não quer que você ore, porque quando você ora, ele sabe o estrago que você gera no mundo espiritual. É por isso que o teu inimigo não quer que você venha para a igreja, porque ele sabe que quando você vem para a igreja, você está reagindo aos ataques que ele está fazendo lá. É por isso que Satanás, que é um dos príncipes malignos desse mundo, ele não quer que esse mundo tenha entendimento do mundo espiritual. Para ele é melhor que a pessoa viva nessa terra sem acreditar nele, porque ele continua matando, ele continua destruindo, ele continua levando as pessoas na pornografia, na promiscuidade, e sem a pessoa ter o conhecimento. Mas quando chega um crente de oração, quando chega alguém que tem discernimento espiritual, a capetada tem que bater em retirada. Por quê? Porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Balança alguém perto de você e diga: Deus vai te dar discernimento hoje. Deus vai te dar discernimento hoje para mostrar para você quem é que está te atacando, quem é que está tentando te atingir, quem é que está tentando te matar. E quem tem fé para receber, eu já libero a segunda profecia. Por um caminho esse demônio veio, mas por 7 vai bater em retirada. Paulo percebeu que ele estava constantemente perturbando ele e dizendo: esse é um homem de Deus, ele veio pregar o evangelho. Aí Paulo se manifesta, porque o texto diz que isso se repetia por muitos dias, até que Paulo ficou indignado. Olha para cá, essa é também uma das funções dos demônios. O que eles querem fazer? O diabo quer tirar a sua paz. O inimigo, ele quer descontrolar o seu emocional. Pergunte para mim, por quê? Não, tá fraco. 1, 2, 3, vai. Porque quando você se descontrola emocionalmente, você fica mais vulnerável a dar brechas a demônios. É quando você não tem controle das suas emoções que se manifestam ira, mentira. Você fica descontrolado, não consegue ter domínio. É nessa hora que Satanás entra para te atacar. A intenção do inimigo é tirar a tua paz, é descontrolar seu emocional, é para que você viva o tempo todo uma vida de turbulência, sem qualidade de vida, uma vida desgraçada, uma vida perturbada. E às vezes é ataque do inimigo para atingir a sua mente, porque a maior guerra dele não é atingir seu pé, seu braço. A maior guerra dele é atingir sua mente, para perturbar a sua alma, para perturbar o seu espírito, para que você tenha uma vida sem paz. Só que o Senhor é a sua paz, e aonde tiver confusão na sua vida, Deus vai colocar as coisas no lugar. Deus vai colocar a tua casa no lugar. Deus vai colocar sua mente no lugar. Deus vai colocar seu coração no lugar. E quem recebe dá outro glória para mostrar que está vivo. Paulo olha para a menina e diz: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. Repita comigo: retira-te dela. Aí o texto diz: e ele na mesma hora saiu. Diga comigo: ele. Olha para cá. Ele dá uma ordem para a menina, mas o que sai é o demônio. Olha o texto: retira-te dela, retira-te. E ele na mesma hora saiu. Olha que interessante. Paulo dá a ordem sobre a menina, mas o texto diz que quem saiu foi o demônio. Na minha versão diz que ele saiu.
É interessante como a Bíblia ela dá os detalhes, mostrando para nós o seguinte, ó. O problema aqui não é essa menina. Essa menina, ela só é um corpo que o demônio encontrou para manifestar o poder dele. Essa menina, ela é somente um tipo de avatar que o inimigo encontrou para manipular. Essa menina, ela é apenas a oportunidade que Satanás encontrou para estar atingindo a vida de romanos. Então, de forma clara, o texto mostra para nós que o problema não é a menina, o problema é o que estava sobre ela. O que estava nela fazia ela adivinhar. O que estava nela fazia ela dar lucros para os romanos. O que estava nela gerava destruição para aquela cidade. Só que Paulo olha para a menina, dá uma ordem, o que está nela sai. Eu não sei se você tem fé para receber isso aqui, porque a menina vai continuar no mesmo lugar, mas o demônio que está sobre ela vai ter que sair. Você não vai perder casamento, não vai perder filho, não vai perder pai, não vai perder esposa, nem vai perder marido. Mas quem vai sair da tua vida é essa capetada. Eu vou repetir para ver se melhora o glória a Deus. Teu marido vai ficar, teu filho vai ficar, teu pai vai ficar, tua mãe vai ficar, teu sogro vai continuar o mesmo. Mas o que vai sair da vida dele é pombagira, preto velho, tranca-rua, vai sair tudo da tua casa. Pega na mão desse irmão que está no teu lado, balança ele até ele dar glória a Deus e aleluia. Se ele não der glória, enfia o dedo no olho que ele dá glória. Segure na mão dele firme, diga para ele assim: tua casa vai ficar, mas o diabo vai sair. Diga para ele assim: tua parentela vai ficar, mas o diabo vai sair. Diga: quem muda de endereço, diga: não é a tua família. Quem vai mudar e nunca mais vai voltar, grita: é Satanás. Quem acredita faz barulho de glória dentro desta casa. Se é para aplaudir, tem que aplaudir dando glória, porque você não está aplaudindo pregador nem pastor de igreja, você está aplaudindo quem merece a glória. Enquanto a igreja bate palma, cai demônio. Enquanto a igreja bate palma, tem demônio perdendo a guerra. Enquanto a igreja bate palma, Deus está visitando a tua família. Enquanto a igreja bate palma, Deus está visitando o teu pai. Enquanto a igreja bate palma, Deus está visitando a tua mãe. Enquanto a igreja bate palma, a pombagira já saiu, preto velho foi embora, trancar a rua não vai trancar mais rua nenhuma, Zé Pilintra já meteu o pé, vai ter virada nessa virada. Diga para 4 pessoas: cada glória que tu dá é um demônio que cai. Diz: cada glória que tu dá vai cair, vai sair da vida do teu pai, vai sair da vida da tua mãe. Levanta a mão quem tem fé, levanta as duas quem tem juízo, porque quando você voltar para casa, a tua casa vai estar adornada, vai estar limpa, e tudo que o diabo tentou contra a tua vida já bateu em retirada. Pega, 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 pega. Parabacalabada comidarabada churabadaragaia. Só dá glória quem tem glória. Quem tem glória manda glória. Só dá glória quem recebe. Quem recebe manda glória. Dá glória quem pega. Quem pega dá glória. Dá glória quem tem. Quem tem manda glória. Pega lá bem na bateria. Pega lá na bateria. Dá glória quem recebe. Quem recebe manda glória. Dá glória quem tem. Quem tem manda glória. Eu vim profetizar que esse demônio já perdeu a guerra na tua casa. Eu vim profetizar a falência de Satanás. Eu vim declarar que o diabo perdeu na vida da tua filha, perdeu no teu casamento, perdeu na vida do teu marido. Eu vim profetizar que esse demônio nunca mais vai mandar na mente dele. Eu vim profetizar que esse espírito de prostituição não vai ficar na tua casa. Esse demônio da maconha, da cocaína, do vício, vai ter que arrumar a mala dele, vai ter que ir embora. Só quem pega, dá um pulo da cadeira
Dá um tapinha na mão de 4 pessoas e diga: hoje tem libertação na tua casa. Diz: hoje tem libertação na tua casa. Hoje tem libertação na tua família. Hoje tem libertação na tua vida. Hoje tem libertação na tua saúde. Hoje tem libertação para tua casa. Eu não sei a guerra que você está enfrentando, mas uma coisa eu sei: operando Deus. Elebarabada calamanta, promida wa kawache, te mandaragawa suribida, darabadaraba calabaraba suribidaraga, elebaraba calamandaraba suribidaraba, daraba calamandaraba suribiga. Isso, reage, porque línguas estranhas são ferramentas espirituais. Línguas estranhas são armas de guerras que nós usamos para combater o inimigo e para falar com Deus. O diabo não entende quando eu falo em línguas. Somente o Deus que está no céu tem o entendimento. Pro maná palabaua repamandaraба calabaua suribidaraga. Tem gente que entrou aqui pesada debaixo de guerra, pesada debaixo de luta. O inimigo tem tentado te atingir de todas as formas, mas esse demônio já perdeu a guerra hoje. Abra a tua boca nessa casa.